Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Felizes todos os que respeitam o Senhor. O salmista nos convida hoje a este respeito a Deus, a este respeito à sua palavra, a este respeito à direção que Deus imprimiu na natureza para o bem do ser humano. Viver bem nesse mundo significa escutar a voz de Deus e nutrir as realidades humanas de sentido divino. Na verdade, buscar descobrir, a partir da revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor, o sentido espiritual da vida humana, o sentido que Deus incutiu nas coisas quando as criou. Entrar na posse desse sentido é descobrir o sentido da vida. No Evangelho de hoje, Jesus compara o reino dos céus, o reino de Deus, como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Curiosamente, o fermento é misturado com 3 porções de farinha. Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é a graça, Ele é a fonte da graça, Ele é o autor da graça. A vida humana, quando entra em contato com o dom da graça de Deus, experimenta uma transformação, como a farinha fermentada, como o pão fermentado. E nós somos convidados a deixar que a graça de Deus transforme a nossa vida. Que a presença de Deus nos transforme por dentro. Ao criar-nos, Deus expressa o seu amor à humanidade. Ao remir-nos, Jesus, nosso Senhor, nos ama até o fim. Ao santificar-nos, o Espírito Santo consagra a nossa vida à experiência do amor de Deus. O ser humano, assim, tocado pela graça de Deus, tocado pelo amor divino do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é chamado a ser um fermento. Tocados pelo amor de Deus, é possível espalhar o amor de Deus. É possível encher as situações humanas corriqueiras e transitórias da nossa história nesse mundo da presença de Deus que deseja dar significado divino para as coisas humanas. Na primeira leitura, São Paulo compara a relação do homem e da mulher no matrimônio ao amor de Cristo pela Igreja e convida que os cristãos sejam capazes de ler esta relação familiar, esta relação matrimonial, a partir da relação divina de aliança, de entrega, de doação entre Cristo e a sua Igreja. Do mesmo modo como Cristo amou sua Igreja e se entregou por ela, também o homem deve amar e se entregar à sua esposa. E a sua esposa, da mesma forma como a Igreja se compromete com o amor de Cristo por ela, também a esposa deve se comprometer para com o seu marido. Este mistério é grande, de modo especial no que diz respeito à relação entre Cristo e a Igreja. Contudo, é necessário que cada vez mais nós descubramos nas realidades humanas como Deus sonha que elas sejam realizadas em sua caridade e como expressão do seu amor e da sua misericórdia. Quando a nossa vida humana se descobre, se entende a partir de Cristo, nós descobrimos um sentido divino que torna as coisas simples, sinais autênticos e profundos da presença de Deus que habita no meio de nós. Felizes são aqueles que respeitam o Senhor e que descobrem sentido divino na vida cotidiana, de tal maneira que toda a nossa vida seja um sinal de que Ele habita no meio de nós,
para realizar a nossa alegria e salvação. Assim experimentamos a bênção de Deus. Amém.